Filomena, legalmente digital, e hoje eu quero conversar com você que é empreendedor. Você sabe de onde o seu dinheiro está saindo? Você sabe exatamente o que entra e o que sai da sua empresa? Pois bem, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que ela estrutura toda essa entrada e saída de dinheiro da sua empresa. Como é que está as suas condições financeiras da sua empresa? Você tem esse controle? Então, eu vou chamar agora o Pedro Bezerra, que é o dono da PB Gestão. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Filó. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho aí de gestão financeira para o nosso público. Eu acho que vai ser bem produtivo. Não, o prazer e a honra é toda minha. O Pedro é um amigão maravilhoso. Sou fã do trabalho dele. Mas, Pedro, vamos conversar no que interessa. Quando tu entra na empresa para fazer o teu trabalho de BPO, por exemplo, né? Como é que tu costuma encontrar essa empresa? Desorganizada. Principalmente se ela não teve experiência ainda de BPO, né? Exatamente, assim, quando a gente entra, a empresa está geralmente numa situação caótica, sendo bem franco. Porque o cliente ele chega para a gente procurando o nosso serviço porque ele já não consegue mais dar conta de como já vinha levando a gestão financeira até então, né? Porque a empresa está crescendo, está tomando um porte ali que precisa ter uma atenção mais próxima e mais especializada para conseguir entender aquele cenário e conseguir realmente otimizar o resultado da empresa. Então, é, primeiro que ele não tem visão do resultado dos números da empresa, não consegue tomar decisões com base em dados, né, em números, porque, primeiro, ele não tem o mínimo de organização necessária. Então, ele não tem um sistema implantado, ele não consegue controlar ali a entrada e saída de dinheiro, fazer categorização correta dos lançamentos, fazer uma conciliação bancária, realmente conseguir fazer uma projeção de fluxo de caixa. Então, como ele não tem o básico, ele também não consegue tomar decisões com base em números por conta disso. Então, aí que a gente entra, que a gente consegue organizar a casa, fazer com que o cliente entenda realmente qual é o cenário ideal para o negócio dele, para a gente conseguir ajudar ele a fomentar o resultado e gerar valor para esse cliente. Bom, Pedro, eu imagino que muitas vezes essa empresa que passa a procurar um BPO, antes ela era meu eu empresa, aquele empresário É, que é pequeno, mas ele quer escalonar, só que ele fica sufocado porque tem muita coisa para ele dar de conta e a financeiro geralmente é uma coisa que deve pesar bastante. Isso tem alguma lógica aí? em total, o nosso público principal hoje, o público-alvo que a gente atende, é exatamente esse empreendedor, que ele sabe a importância de uma boa gestão financeira, mas ou ele não consegue, porque ele tem muita demanda para tocar, ou ele não tem conhecimento para conseguir fazer uma boa gestão financeira do negócio dele, ou ele não consegue viabilizar a contratação de um profissional. Então a gente realmente vem com esse propósito de conseguir viabilizar isso de uma forma democrática, levando qualidade, né, na gestão financeira do negócio dele, de uma forma realmente democrática que o pequeno empreendedor ele consegue arcar, ele consegue absorver esse valor, e esse valor ele acaba gerando um resultado bem significativo para ele por conta do nível de organização que ele começa a ter dentro do negócio. Fora que ele vai ter mais tempo para conseguir tocar o comercial, ele vai ter mais tempo para conseguir focar na gestão dos funcionários, em melhoria de processos, em campanhas de vendas. Então, a gente vem realmente para conseguir agregar o máximo possível de valor para esse cliente, para que ele tenha um financeiro especializado, sem precisar ficar se preocupando com isso no dia a dia, né? Ele vai ter acesso aos relatórios, vai conseguir ter uma gestão sobre isso. Muito bom. Pedro, quando tu começa a implementar a questão da atividade de BPO, esse empresário, ele oferece resistência ao que tu propõe, ou então os funcionários dele que ajudam ele ali naquela gestão, existe alguma resistência a esse nova cultura dentro da empresa de BPO? Então, geralmente não tem resistência, porque esse cliente, quando chega para a gente, ele já vem por indicação. Então, ele já sabe que vai ser importante para o negócio dele aderir ao BPO, aderir a uma boa gestão financeira, porque ele está num cenário já que ele está precisando de ajuda.
né? Sufocado. Está sufocado. Então, ele já vem bem aberto a isso, né? O que vai acabar impactando mais é ele entender a rotina, ele conseguir aderir isso no dia a dia dele. Não que ele vai operar a rotina do BPO, obviamente não, mas ele vai fazer parte dela. Então, ele vai saber nossos prazos, ele vai estar por dentro ali dos relatórios que a gente vai estar mandando para ele. Ele vai ter a experiência de entrar no banco, já tá todos os pagamentos agendados, ele já só vai aprovar. Então, acho que é muito mais uma experiência positiva, porque ele vai ter mais liberdade de tempo para tocar outras atividades dentro do negócio. O BPO, ele ajuda na tomada de decisões. Ah, estou querendo investir em tal coisa. Costuma trocar alguma ideia com base nos números do que você apresenta para a empresa? Com certeza. Todo mês a gente se reúne com o cliente para apresentar o resultado do mês anterior e a gente mostra também o resultado acumulado na empresa dele. O que é esse resultado? A gente mostra dois relatórios. A DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, onde a gente vê o resultado de fato da empresa ali do mês. Então a gente consegue ver se a empresa foi lucrativa, como que estão as linhas de receita, como que estão as margens, é, enfim, estrutura de custo, de despesa. Então a gente consegue ter uma visão bem nítida para saber se o negócio ele está sendo rentável ou não. E também a gente olha a DFC, que é a demonstrativo de fluxo de caixa. E aí a gente consegue ter toda a visão relacionada à geração de caixa da empresa, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Então a gente já tem uma visão bem estruturada, bem ampla, tanto de resultado como de caixa. Com isso a gente consegue entender se a empresa já tem potencial ali de fazer novos investimentos, se ela já tem ali uma reserva de emergência que é realmente aderente à realidade do negócio, se ela ainda precisa formar, se o cliente ele está fazendo retiradas muito grandes, isso pode estar prejudicando a operação do negócio. Então a gente consegue sim ter essa visão, dar o direcionamento para o cliente. Nesse período, eu vou fazer uma pergunta que não está no combinado, hein? Tá. Que eu adoro a tua história. Eu queria saber como é que resolveu essa. Vou ser BPO e vou ajudar empresas. Como é que tu chegou a esse ponto? Eu acho que o pessoal precisa saber. Somente quem está querendo empreender nessa área. Eu acho a tua história muito legal. Então, vamos lá. É, Quando eu tinha 22 anos, eu pedi demissão. Eu já era gerente financeiro de uma loja de móveis planejadas. Pedi demissão para abrir uma hamburgueria, né? E aí, tive toda a dificuldade, eu abri essa hamburgueria, porque eu queria empreender. E aí, depois de aberta, eu não conseguia focar a atenção necessária à gestão financeira do meu próprio negócio, porque eu tinha que fazer gestão de funcionário, tinha que fazer pedido de compra, fornecedor faltava, eu tinha que ir no supermercado comprar, funcionário brigava, enfim, acontecia de tudo. E aí, ou eu não tinha energia, ou não tinha tempo para fazer a gestão financeira como eu gostaria do negócio. E aí eu fui atrás de consultoria, tudo mais, mas não conseguia viabilizar, muito caro, não fazia sentido para mim. E aí, depois de um ano, eu vendi essa hamburgueria, voltei para o mercado, enfim, passei por grandes empresas, passei por startup, passei por indústrias. E minha última experiência foi como head de finanças no startup, que aí lá eu tive uma imersão muito grande em gestão estratégica de negócios, né? Então, fazia reporte para investidores de fora, fazia estruturação de plano de negócio para 5 anos, enfim. Isso tudo voltado à parte de gestão financeira. Então, quando eu resolvi abrir a PB Gestão, é porque eu já me entendia que aquele meu conhecimento poderia gerar valor para outras pessoas e eu queria gerar esse impacto. Então, eu peguei a dor que eu tive lá quando eu abri a hamburgueria e eu trouxe isso para a realidade do pequeno empreendedor hoje, que é o cara, como eu te falei, né, que ele tem ali um negócio, ele sabe a importância da boa gestão financeira, mas ele não consegue, porque ele tem as limitações, ou ele não tem tempo, ou ele não consegue, ou ele não sabe, ou ele não consegue viabilizar financeiramente. Então eu trouxe toda a expertise, tudo que eu tenho de automatização, de processos, de as ferramentas que a gente usa, conhecimento, para otimizar o máximo possível a gestão financeira do pequeno negócio
de uma forma onde eu consigo escalar o meu negócio, levando qualidade para o meu cliente, cobrando um preço acessível. Então, eu consigo gerar esse impacto no pequeno negócio, que é esse negócio que não ia ter a oportunidade de ter uma gestão financeira realmente especializada ali, eh, pagando o valor que é pago hoje, se ele fosse contratar, se ele fosse no mercado procurar de outra forma. Então, essa é a minha proposta de valor hoje, e por isso que eu faço o que eu faço, né? Muito Para bom. levar esse impacto aí. Tem dado certo, o pessoal está gostando e a gente está conseguindo realmente fazer com que os nossos clientes enxerguem o negócio de um olhar de gestão, não só de dono, mas realmente Isso de é gestor. verdade. Eu atesto e sou testemunha. Tem uma cliente comum que ela É, fala muito bem do teu trabalho, que assim mudou completamente a forma dela de ver a gestão financeira, né? Que havia mais vacina. Então, assim, ela diz, ai, tem uma pessoa que eu indico de olho fechado para qualquer pessoa, é o Pedro. A boca dela é o Pedro. Então, assim, realmente, assim, o teu trabalho é muito significativo e é interessante que todo mundo que te contrata, que eu conheço pelo menos, só tem elogios. Obrigado. Fica a dica, hein? Obrigado. Me diz, partindo desse pressuposto que a gente aqui tem muito voltado para o digital, para agências de marketing, enfim. Qual é o erro mais comum do empreendedor quando ele está crescendo, quando a gente fala de gestão financeira? Ele confunde caixa com lucro, né? Sim, Isso é muito comum, né? Levando para o digital, por exemplo, né? Enfim, você fez uma venda lá parcelada em 10 vezes, mas você recebeu à vista ali porque você antecipou, então você está com caixa gordo, né? O caixa lá tá bonitão. E você olha aquele número, você não, né? Muitos empreendedores olham para aquele número e pensam assim, pô, eu tô bem, né? Meu negócio ele tá entendo. rendendo, meu resultado tá massa, eu vou contratar mais gente, eu vou fazer tal Vou movimento, eu vou escalar. fazer uma retirada, eu vou comprar um carro, eu vou. E aí que mora o perigo, né? Porque aquele dinheiro ele já está comprometido. Vai ter imposto para pagar, vai ter funcionário para pagar, vai ter, enfim, tem diversas obrigações. Tem contabilidade, tem escritório, tem marketing. Então, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O empreendedor ele tem que entender que aquele número que está ali, ele não corresponde ao resultado de fato do negócio. Então, é muito importante fazer essa apuração realmente o que é resultado da empresa e o que é caixa da empresa para conseguir fazer uma gestão eficiente sobre isso. Trazer clareza, né, Pedro? Clareza, exatamente. Porque senão ele pode acabar dando um passo ali que ele pensa que consegue fazer, só olhando o saldo em conta, e aí quando chega depois de 2 meses, 3 meses, ele tá passando um sufoco ali Um financeiro. sufoco com o carrão na garagem sem poder pagar. Exatamente. Pedro, quando que esse erro tem um ponto de virada, né? Quando é que ele deixa de ser administrado e passa a ser realmente um problemão? Fica um risco muito grande manter esse nível de gestão, né? Esse nível baixo de gestão, olhando a administração de saldo em conta, porque a gente fica muito vulnerável quando tem uma oscilação de faturamento, por exemplo. Para menos, porque daí vai comprometer ali toda aquela estrutura que você pensou que conseguia manter e não consegue mais. E para mais, se você não tem gestão sobre o resultado, crescer faturamento também pode ser perigoso, porque você vai precisar de mais time, você vai precisar, dependendo da empresa, de mais estoque, você vai pagar mais imposto, vai ter mais taxa. Então, se isso não for de uma forma estruturada, você conhecendo o resultado do negócio, isso realmente pode virar uma armadilha, porque você acaba fazendo movimentos com uma ilusão de caixa ali, uma ilusão de resultado que você achava que tinha, mas na verdade não tem. Boa. A gente já conversou aqui até em outros episódios que, assim, é quando alguma coisa na empresa, algum setor na empresa, ele não anda bem, ele acaba refletindo nas outras partes. Eu imagino que se não está bem a gestão financeira, isso acaba tendo, por exemplo, reflexo na questão jurídica. Tu já viu isso acontecer? Já, eu já vi casos olhando para a parte tributária. Sim, sim. O cliente, ele não tinha o mínimo ali de gestão financeira do negócio dele, então ele não. Nem em planilha ele anotava o que entrava e saía, né?
não, muito menos em sistema. Método intuitivo. Exato. E aí, a contabilidade não conseguia fazer o trabalho dela de forma decente, né? Pegava ali a movimentação bancária no final do mês e não conseguia classificar de forma correta. Então, muitos clientes, quando fazem isso, ficam muito passivos a estar no regime tributário errado, né? E depois acabar tendo problemas jurídicos, tributários aí, até grandes, com o passar do tempo, que poderia ter sido evitável, né? Então, principalmente nesse formato, né? Também tem caso cível, né? Que não tem acordo de sócio, e aí um sócio sai da empresa e acaba, não, eu tenho que tirar isso que é o justo para mim, mas na verdade o que eles tinham combinado antes de boca era outro. Então, existem diversos casos aí que a gente tendo uma boa gestão financeira e conseguindo ter uma blindagem na organização, a gente consegue superar muitos problemas jurídicos. Na verdade, eu acho, né? Que quando você não tem uma boa gestão financeira, dificilmente vai ter uma boa gestão jurídica. Você não está É, investindo numa parte que mexe no bolso, é, e o jurídico, então, vai ficar muito para depois também, né? exatamente, E aí você acaba exatamente. chamando o jurídico para apagar um incêndio que poderia ter sido evitado lá atrás. Exatamente, aí vai dar a visão também do gestor do que ele quer para o negócio dele, né? É, Porque ele isso. tendo toda essa estrutura, isso quer dizer que ele se importa com o negócio dele, ele quer crescer, ele quer se blindar de problemas e com certeza o crescimento ele vai acontecer de forma estruturada, né? E muito fluida. Sim, sim, sim. Pedro, aqui a nossa audiência ela é muito qualificada, que são empreendedores do digital, pessoal que está crescendo, e a gente agora está abrindo através do QR Code, um formulário, para quem quiser participar de forma intencional, apresentar a sua marca, Legal. aí já entra, deu o QR Code ou o link, né, para poder acessar, e a gente vai entrar em contato com essa pessoa para poder que quer realmente participar, Muito né, para bom. poder trabalhar a marca, tá bom? Participem. Né? Muito bom. Então, aí partindo disso, tu já atendeu o caso em que o empresário estava faturando muito bem, ele trabalha bem, fatura bem, mas na prática, como você falou da outra vez, estava quebrando, né? Ele não sabia como é que se dá isso. A pessoa trabalha muito, em tese tem um faturamento excelente, mas as contas não fecham. Por quê? Então, tem um caso bem interessante para falar. Hum. É, Uma cliente chegou para mim e disse, ó, tô desesperada, tô desestimulada com o meu negócio, eu não sei o que está acontecendo, porque o meu faturamento tinha aumentado em coisa de 6 meses, 50% do faturamento, e ela estava com cada vez menos dinheiro, estava precisando fazer antecipação de maquininha de cartão para poder conseguir pagar as contas, enfim, Um tava um caos, né? caos, sem tanto problema que eu lhe falei de estar no regime tributário errado, porque não tinha o mínimo de controle financeiro, né? Uhum. Como também não tinha gestão sobre os números para conseguir entender e diagnosticar o porquê que esse problema estava acontecendo. Então, a gente entrou e eu fiz o diagnóstico de 3 meses, fiz o histórico desses 3 meses para entender onde estava o gargalo. E o gargalo estava nas compras. Então, ela comprava mais do que vendia. Estava estocando muito e não tinha a menor noção. A gente toca não Pensava, é dinheiro, né? tinha medo de faltar o produto depois e não ter para vender, ou então conseguia comprar com desconto, enfim, vários motivos. E a gente precisou armar uma estratégia para poder resolver essa questão, né? Então, o problema não era faturamento, não era despesa, não era retirada alta. Não era É uma empresa trabalho, né? super organizada assim, em relação à estrutura, né? Não a Uhum. financeira, mas a estrutura do negócio em Sim. si. Mas o problema era nas compras especificamente e ela não tinha a menor noção disso. Tu acha que demoraria quanto tempo para ela descobrir? Só quando quebrasse de vez? Ou sempre que ela ia ter essa Já noção? estava quebrando, né? Já Assim, estava já estava quebrando, né? começando a acontecer isso, né? E aí é muito importante essa análise mensal desse resultado, para conseguir diagnosticar isso de forma muito rápida, para conseguir armar uma estratégia já rapidamente
e não passar por esse tipo de sufoco. Então, é bem importante. Muito bom. Quando para ti o BPO ele é essencial? No início a pessoa está no intuitivo, ela ainda está no eu empresa, mas quando é que parte que assim, não dá mais para a empresa, a partir daquele momento não dá mais para a empresa virar só eu empresa, porque senão ela estagna, ela não escala. Quando é? A pessoa que está em casa, assim, eu tenho uma empresa, estou começando a ter dificuldade nesse negócio de pagar a conta, estou meio perdido. Quando é que eu tenho assim, não tem mais como tu. Primeiro, quando o operacional do financeiro ele toma muito seu tempo, e aí você poderia estar fazendo coisas muito mais importantes, ali, como vender, como trabalhar prospecção. É, e também quando você, olhando agora para o outro lado, né, sem ser o operacional, olhando para o estratégico, para a visão de resultado. Quando você não sabe quanto a sua empresa deu de lucro no mês anterior, quando você não sabe qual que é a sua projeção de fluxo de caixa para os próximos 30 dias, quando você não sabe qual que é a margem de contribuição dos produtos que você vende. Então, se você não consegue responder essas perguntas e ainda perde muito tempo com isso, bota quem entende para fazer essa gestão, vai ser muito mais produtivo e vai sair muito mais barato do que manter como está hoje. Não resta dúvida. É, Pedro, tu trouxe aqui muita coisa interessante para que o empresário ele comece a refletir, se revisitar, porque às vezes a pessoa está numa situação dessa, mas ela não consegue acolher essa informação, ela não consegue acessar. E às vezes assistindo um podcast, uma palestra, ou alguma coisa, ela começa a ter um insight que de repente o que ela está precisando para o negócio dela destravar seja uma orientação, por exemplo, de um bom BPO, perfeito. né? Porque aí você destrava essa parte de canalizar a tua energia para uma coisa que tu não entende direito, para tu se esforçar para que realmente tu sabe fazer, né? Exatamente. Exatamente. É igual no direito, viu? Né? Porque o jurídico, assim, todo mundo quer um pouquinho de médico e advogado. É. Mas, assim, estruturalmente falando, uma empresa, eu acredito que, como BPO, né? Tem que ter um conhecimento mais aprofundado para você conseguir estruturar de forma bacana, né? Tem, assim, a gente está lidando com sonhos. A gente está Exatamente. lidando ali com E com projeto, famílias que se acabam pregando. com projeto de vida. Isso. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que está sendo feito dentro desse negócio, né? Então, o empreendedor, cara, não sabe fazer, bota quem sabe fazer. É o teu sonho, é o teu negócio. Se tu não consegue fazer a gestão de forma devida, bota quem sabe te ajudar nesse ponto e faz o que realmente você domina. Isso vai fazer teu negócio prosperar de uma forma que você nem imagina. Você vai começar a sair do perfil de empresário operacional para o empresário gestor, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim, tomar esse senso de responsabilidade para si e pensar no negócio de uma forma mais estratégica mesmo e, cara, como é que eu consigo crescer o meu negócio? O que é que falta, né? Eu tenho certeza que isso aí vai estar dentro dos pontos. O Muito bom. financeiro vai ser, Tua mensagem tu vai segurar um pouquinho, tá? porque a gente está, assim, eu espero imensamente que as pessoas que estão em casa, que são empreendedores do digital, que o nosso público é maior do digital, elas consigam perceber que a desorganização pode ser um grande gargalo da diferença dela fracassar ou prosperar, e escalonar. Então, assim, no nosso podcast, a gente procura trazer esse tipo de assunto para fazer a pessoa refletir, ver onde é que está o gargalo, onde está travando. E a pergunta que eu deixo para só colocar no final é onde é que você realmente está travando? O que é que você acha que está sendo colocado em risco na sua empresa? Deixa os comentários que a gente responde todo mundo e o Pedro até manda para eles, eles mandarem pergunta para o Pedro, eu repasse. Né? Então, Pedro, me deixa a tua mensagem final, tá? Para quem está com esses probleminhas aí, que está precisando se estruturar a questão financeira, ter um bom BPO, diz aí tua mensagem. Assim, não deixe para depois. Pode até ser clichê, não deixe para depois algo que você Você pode pode fazer resolver hoje. hoje. Porque na verdade assim, é muito fato isso, né? Se você deixar para depois é, algo que você acha que precisa, se você acha que precisa, você
Com Lá na frente certeza. você vai sentir essa dor, Se né? arrepender de não ter feito antes, né? Exatamente. Assim como muito cliente chega para mim falando, era para eu ter começado isso logo e tudo mais. Então, cuide do seu negócio realmente como ele deve ser cuidado, com muita responsabilidade, realmente entendendo o que o seu negócio precisa, entendendo o seu papel dentro do negócio, né? Que eu tenho certeza que o seu sucesso ele vai vir como consequência. Então, esse é o recado. Não resta dúvida. Com o Pedro, meu filho, vai ser um sucesso total, garanto. Muito bom. Gente, foi muito bom aqui o episódio com o Pedro. Pedro, eu agradeço demais, tá? E a gente vai pedir pro pessoal curtir, se inscrever lá, clicar no sininho e até a próxima.